Estava muito ansiosa por esse dia, porque o vídeo de hoje é muito especial. O assunto é um assunto que todo mundo, busca informação de alguma forma. Eu acho que é o motivo de que a gente está em terapia ou busca ajuda de amigos médicos, etcétera, que é esse vazio interno que a gente não consegue tirar de dentro. É a dificuldade de ser feliz, mesmo quando absolutamente tudo parece estar a nosso favor, mesmo quando você tem tudo o que você precisaria ter, até você alcançou um sonho. Às vezes você queria muito fazer alguma coisa ou conquistar alguma coisa e você conquistou e ainda assim você não se sente feliz. Isso é uma coisa muito comum e tem uma razão de ser. Para poder exemplificar isso de uma forma fácil, eu gosto de dar um exemplo onde a pessoa imagina que ela tem 3 corpos. Então, imagina que você está dividido em 3. Um é o seu corpo físico, material, que é o mais tangível, que normalmente a gente mira os nossos objetivos e aquisições e onde a gente acha que vai construir o nosso sonho e que vai conseguir as coisas que a gente quer através dele. Um segundo corpo, que seria o nosso corpo emocional, e o terceiro corpo, que seria um corpo espiritual. Por que que é importante você entender essa dinâmica e esse exemplo acho que pode ajudar? Porque às vezes a gente está nutrindo um dos corpos, mas não os 3. Para a gente ser feliz, para a gente poder alcançar, a gente só consegue isso quando a gente está na nossa expressão verdadeira, quando a gente está alinhado com o nosso propósito, com a nossa alma. E para isso acontecer, a gente precisa ter esses 3 corpos alimentados. Então, no assunto hoje, a gente vai falar sobre como que a gente alimenta esses 3 corpos. E aí, de repente, isso pode te ajudar a encontrar o que tá aonde você está passando fome. Onde você pode, de repente, não estar vendo que você precisa alimentar para poder encontrar essa felicidade plena, essa alegria de viver e tudo isso que a gente tanto quer. Então vamos lá. Vamos falar primeiro do corpo físico, material, porque é o mais fácil. Ele é meio óbvio, então é quando você conquista as coisas que você quer, quando você tem alguém que você ama e que te ama de volta, quando você conquista coisas nessa esfera. Só que ainda assim, quando a gente conquista essas coisas, tem que ter um quê, um porquê, como a gente conquistou elas. Então, por exemplo, se você conseguiu um emprego porque alguém, vamos supor que você não conseguiria passar na entrevista sozinho. E aí alguém foi lá e te empurrou para aquele emprego. Você pode estar numa posição super legal, ganhando um salário super legal, mas você não vai se sentir completo, porque você vai saber em algum nível, no fundo pode até ser inconsciente, pode não ser óbvio, que você não foi merecedor daquilo que você alcançou. A mesma coisa quando a gente ganha dinheiro de alguma forma que não é legal. Por exemplo, você vai fazer um negócio e você prejudica o outro. Você coloca: "Ah, vou cobrar mais caro, vou botar uma taxa alta, vou", e aí você sabe que você está se dando bem, você sabe que você está prejudicando a outra pessoa. Então isso também não vem. Em alguns casos, pessoas que herdam o dinheiro, dependendo de como isso é feito, às vezes a pessoa tem a sensação de que ela não fez nada, de que ela não merece aquilo, e, e só ganhou. Isso não necessariamente é verdade, tá, gente? A gente tem que trabalhar todas as esferas, porque muito depende de como você recebe, de como você lida com isso. Porque você receber, de graça e não fazer nada é uma escolha sua. Mesmo que seja herança, você pode escolher trabalhar, você pode escolher se interessar por alguma coisa, você pode escolher produzir junto. Mesmo que você ache que não tem habilidade nenhuma, todo mundo tem habilidade, é só uma questão de desenvolver, mas você tem que começar de algum lado. E só de ter o esforço de você ir lá fazer isso, você já começa naquele nosso computadorzinho, ops, desculpa, no nosso cérebro, você já começa a entender, o seu cérebro começa a criar um log de informações, aonde nesse log ele consegue, te convencer de que você tem valor e de que você está fazendo tudo que você pode para atingir os seus objetivos. E isso muda tudo. E aí, esses 3 corpos, na verdade, estão obviamente conectados, porque você tem um corpo só. Então o que que acontece quando a gente faz as coisas direitinho? Você cria essa emoção, esse sentimento de que você é merecedor. Vou dar um exemplo, e esse aqui eu acho que vou fazer depois um vídeo inteiro sobre respeito, a gente já combinou sobre isso. Sobre como que a gente aprende respeito. Por que que eu tô falando isso aqui agora, assim? A minha ideia
desses conteúdos é tentar passar para vocês a formação da forma mais clara que eu puder. Então, sem ficar fazendo, ah, não, mas vai ali ver isso, vem aqui ver. Eventualmente vai precisar, mas eu vou tentar sempre sintetizar. Então, eu vou falar um pouquinho do respeito, mesmo tendo mais para falar depois. O respeito, ele normalmente a gente aprende com base no medo. A gente respeita os nossos pais porque a gente tem medo da consequência. A gente respeita o professor na escola porque a gente tem medo da consequência. A gente respeita o oficial na rua porque a gente tem medo da consequência. A gente respeita o amigo, a gente respeita as pessoas porque a gente tem medo. Respeito não é medo, gente. Respeito é você fazer o que é certo porque é certo e fim. Não é porque você tá com medo. Você vai fazer porque aquilo é a coisa certa a fazer. Porque aquilo é onde vai estar a, a sua retribuição também. É onde vai estar o cuidado com o outro e aonde vai estar o cuidado com você. Por exemplo, se você você às vezes você tá num ambiente com seus amigos e você não sente que você é respeitado por eles, por exemplo. Você provavelmente vai falar assim: "Ah, ninguém me respeita, eu faço as coisas todas certas e ninguém me respeita", ou "A minha esposa não me respeita", e tal. E por que que ela não respeita? Ou por que que os seus amigos não respeitam? Porque as suas atitudes não batem com isso. Então se você é um amigo que sempre diz sim, que sempre está participando de tudo, que você passa por cima de você mesmo para fazer as coisas para os outros, isso você não está se respeitando. Tem um outro exemplo que eu gosto muito também, vamos supor, você tá indo pra casa e você resolve passar pra comprar uma pizza e levar pra sua esposa em casa. Parece legal, né? Bom, não vamos cozinhar hoje, a gente vai comer uma pizza. Aí você chega em casa, a sua esposa tá cansada, cuidando de criança o dia inteiro, e o que ela preferia era que você não tivesse passado pra comprar a pizza, era que você tivesse ido direto pra casa pra poder rendê-la, pra ela poder tomar um banho. E vocês podiam comer juntos o resto de ontem, que também seria respeitar a comida que você ainda tem em casa. Mas não, você queria uma gratificação instantânea. E você queria essa gratificação de receber, de chegar em casa com a pizza e ela te dar um abraço e falar: "Ai, amor, que legal, você trouxe uma pizza pra gente". Só que acontece, cadê o respeito de você pegar o telefone na hora que você tá saindo do trabalho, que você ia ter o mesmo trabalho de passar ou não pra comprar pizza, e ligar pra ela e falar assim: "Amor, eu tô querendo sair de casa do trabalho e tô pensando em passar pra comprar uma pizza. O que que você acha de eu comprar uma pizza?". Ela vai falar: "Poxa, amor, obrigada, mas hoje não. Faz o seguinte, vem pra cá direto porque eu preciso tomar um banho. Tô com a criança o dia inteiro e tal, e a gente tem comida em casa, então pode vir". O que que acontece quando você faz isso? Quando você tem a humildade de baixar a guarda e ver o que que realmente o ambiente precisa? Você está respeitando o seu tempo, porque você não passou para comprar pizza à toa. Você está respeitando a situação onde que você não está, "Ah não, eu só quero a gratificação espontânea, então eu só vou, fazer aquilo porque eu quero daquele jeito". Então você está despindo desse ego de querer as coisas do seu jeito para o bem maior. O que que realmente o mundo está precisando agora? Eu quero dar alguma coisa, não precisa ser a pizza, pode ser outra coisa. E aí você vai e conversando com ela, você vai chegar, ela vai te receber super bem com aquele sorriso que você queria por causa da pizza. Porque você respeitou o dinheiro, você respeitou o seu tempo, você respeitou o tempo dela. Então, o que que acontece? A gente não sabe isso. A gente não sabe. A gente aprende a compensar por causa do medo e por causa de todas as outras coisas. Então, se você sente que você tá meio ausente, você, vou passar para levar uma pizza, um presente, alguma coisa, porque você quer compensar uma falta. Sempre que a gente faz alguma coisa por medo ou para compensar uma falta, a gente não consegue o objetivo. Essa é a verdade. Então, respeito, a gente precisa aprender que ele começa com fazer o que é certo, com olhar o ambiente como um todo. Então você sempre precisa ver como se você te afastasse de fora e você visse todas as óticas. Tudo que você pode ver ali. Então, o que que eu quero, o que que a minha esposa quer, o que que meu filho precisa, o que que a minha casa tem. Você vê as esferas e aí daí você toma uma decisão. Se você tiver muita dificuldade de encontrar o que que é certo e o que que é errado, gente, independente se é religioso ou não, dá uma olhada lá nos 10 mandamentos, eles dão uma super pista do que é certo, do que é errado pra gente. Eh Apesar das pessoas acharem: "Ah, religião é besteira", mas não é, tem um motivo disso ter sido, tem um motivo da religião ter sido criada e a gente vai falar disso depois, mas é importante você porque às vezes a gente está tão enraizado na nossa cultura, criação, educação e tudo que a gente repete os mesmos padrões e não sabe por quê. E respeito é uma coisa que eu vejo o tempo todo as pessoas repetindo, fazendo respeito, cuidando do respeito com medo, ao invés de cuidar do respeito com respeito, porque ninguém sabe o que é respeito. Então, isso é um super caminho. Por que que isso é legal? Porque existem vários trabalhos publicados, vocês podem ir online e pesquisar, que as pessoas, o que elas mais querem é respeito e serem queridas.
para isso acontecer, essas coisas o respeito tem que acontecer para você ser querido, você nunca vai ser querido sem respeito. Então, se é isso o objetivo da gente, se a gente quer ser querido e receber respeito, a gente vai precisar plantar o que isso vai gerar, porque tudo começa com a gente, não é do outro. Então, nesse segundo corpo, o corpo emocional, ele vai ser construído e ele vai ser sustentado com respeito, com amor, com gratidão, com você sabendo fazer as coisas olhando o coletivo, olhando a sua vida, olhando tudo em volta, olhando a figura maior. Se não, se a gente faz as coisas atropeladamente, porque, eu acho que é mais fácil passar e comprar pizza, e a minha esposa tem que ficar feliz, porque imagina, eu lembrei de passar para comprar pizza. Você não lembrou de passar pizza para comprar pizza por ela. Você fez isso por você. Então foi um ato extremamente egoísta. Ele não foi um ato generoso. Sempre que você quer que tudo mude de volta de você e você não faça nada, isso não é generoso, isso é egoísta. Toda vez que você acha que, eu trabalho num lugar onde está todo mundo, só tem cobra lá, já ouviram esse ditado, né? Todo mundo fala. Mas quem é você? Como que você se comporta ali naquele ambiente? Você também faz fofoca? Você também fala dos outros? Você também tenta empurrar ali uma coisa que você quer? Como é que você se comporta ali dentro? Isso é o que vai fazer esse emocional seu ser formado. Quando a gente forma um emocional que ele é gordinho, gostosinho, quando ele é todo bem formado, quando ele é todo, eh, sedimentado nas suas ações, eu fiz o certo, eu respeitei, eu não falei mal dos outros, eu não fiz fofoca, eu tô aqui fazendo meu trabalho honestamente, todo dia, entregando o melhor que eu posso, disposto a aprender, com humildade. Então, eu não sei, eu errei, beleza, vou fazer de novo. É muito legal a gente falar sobre erro, sabia? Porque erro também é outra coisa que a gente não aprende como que errar. Se a gente, quando é pequenininho ou quando tá crescendo, em qualquer momento, aprende que a gente vai fazer tudo e tudo é um ensaio, então o erro também faz parte do ensaio, como um experimento científico que você faz, às vezes, várias vezes para conseguir. Eu estava lendo essa semana, sabe aquele secador de cabelo da Dyson? A pessoa que inventou, ele fez mais de 5.100 protótipos. Não do secador, mas ele começou com aspirador de pó. Ele fez 5.100 protótipos do aspirador de pó antes de conseguir, mais de 5.100, antes de conseguir pôr isso no mercado. Isso é muita vontade de fazer funcionar, gente. O que que você pode honestamente falar na sua vida que você fez 5.000 e tantas vezes para fazer funcionar? E aí o que que acontece? Quando a gente não tem essa força, o nosso cérebro, tudo é computado aqui dentro. Ele aqui dentro do nosso computadorzinho, ele sabe que você não fez o esforço. Ele sabe que você não foi na milha extra. Ele sabe que você pegou o atalho, que você usou o lado mais fácil. Mesmo que você tenha uma justificativa excelente para isso. Tudo bem. Ninguém aqui, eu não estou te falando para que você sua vida está condenada porque você fez no passado. Não, você nem precisa voltar no passado se você não quiser. Você pode começar daqui para frente, fazer diferente. De agora para frente, eu vou agir, vou aprender o que é respeito e vou agir com respeito. De agora para frente, eu vou ser mais humilde, eu não vou ser egoísta, eu vou olhar a figura toda. De agora para frente, eu vou fazer diferente. E aí você faz, e você vai ver a sua vida mudar rapidamente. E é por isso que às vezes a gente não tá feliz, a gente conquista as coisas de uma forma ilegítima, de uma forma que não tem mérito ali. E a gente sabe disso aqui dentro. E aí o que que acontece? Você não se sente feliz. O vazio permanece, porque você continua com essa fome de precisar de mais e de querer mais e buscar mais, porque você continua buscando mais do mesmo, entendeu? Mais de alguma coisa que já não te satisfez e vai continuar não satisfazendo. E o corpo espiritual, que é um corpo bem legal, assim, na verdade ele tá ali como uma base para os dias difíceis, e uma sensação de milagre e pureza para os dias bons. O lado espiritual da gente, ele existe. Eu sei que esse assunto é controverso, porque nem todo mundo acredita, e eu já não acreditei, por muitos anos da minha vida. Então, eu sei que é difícil, eu precisei ser convencida. Outro dia eu escutei as pessoas que não acreditam porque nunca foram chamadas. E hoje eu tenho certeza absoluta que é essa a razão. O lado espiritual, ele é onde a gente carrega tudo que veio com a gente, a nossa história, além da genética. Tudo que a gente já passou em termos de energia. Não tem muito a ver com esse vídeo, mas eu vou fazer um parêntese aqui, tá, gente? O Big Bang aconteceu lá atrás, ok. Lá atrás, tudo que existia era essa energia. E essa energia, só ela explodiu e expandiu, na verdade, ela não explodiu. Ela
criou todo mundo. Criou eu, criou você, criou tudo que você vê em volta. O que eu quero dizer com isso é que todo mundo deriva dessa mesma energia. E existe uma energia criadora, que pode ser ilustrada de várias formas, independente do que você acredita, mas quando a gente fala o criador, a energia, a luz, é essa energia. É essa inteligência que ninguém sabe ao certo como que acontece, que expandiu um dia e trouxe a gente para cá. Então, o lado espiritual, ele não é necessariamente espíritos vagando na Terra, se você não quiser acreditar, mas é importante que você tenha alguma espiritualidade, porque isso vai te ajudar nas outras áreas. A espiritualidade, ela te ajuda, ela te insere fé, ela te insere você acreditar que as coisas acontecem por um bem maior, mesmo que você não esteja vendo. Ela te ajuda num momento onde tudo parece caótico, perseverar. Porque fala: "Não, espera aí, vai dar certo, as coisas vão dar certo", porque você sente alguma coisa aqui dentro que você não sabe explicar. Então, esse lado religioso, ele é importante ser trabalhado como você achar que funciona para você. Algumas pessoas gostam de religião, outras pessoas gostam de ler, outras meditam. Isso é teu critério, mas é importante que você valide esse corpo. Porque enquanto você ignorar ele, isso vai fazer parte desse vazio que você sente aqui dentro. Então é como se aqui dentro do seu peito você tivesse 3 copos, imagina. Você tem que encher esses 3 copos, ou se sentir enchendo. Às vezes você não tá eles não estão cheios, na maioria das vezes, porque desculpa de novo, mesmo que a gente encha o copo, a gente mesmo esvazia, porque a gente é humano, então a gente sempre vai cometer um erro, sempre vai fazer uma falha. Então a gente vai ficar enchendo e esvaziando o tempo todo. Mas o que faz o senso de valor da gente acontecer é saber que você está tentando e está tentando da forma certa. E está tentando da forma honesta, de uma forma respeitosa, de uma forma amorosa. Que você está olhando o todo e não só o que você quer. Porque o que a gente quer, na verdade, gente, importa muito pouco. E isso é uma das primeiras e mais dolorosas e mais difíceis lições que alguém que quer mudar, que quer fazer a vida diferente, precisa aprender. Porque a gente não faz nada sozinho, e se você duvida de mim, eu tenho certeza absoluta que você não planta o arroz que você come, nem o alface, e nem você não produz, não escava o seu quintal para tirar a gasolina, que você usa também. Então, assim, são exemplos para a gente não faz absolutamente nada sozinho, a gente precisa dos outros. Então, e o ser humano só chegou aqui porque ele fez comunidade, porque um ajudou o outro. Então, enquanto a gente fica pensando só na gente, no que a gente quer, no que é bom pra gente, não vai acontecer, gente, não vai. Eu sei que o mundo tá empurrando a gente para se desconectar um do outro, mas ele só faz isso para que a gente se sinta mais fraco, para que ele quer que você continue se sentindo inadequado, e por isso tem esse monte de coisa fake na rede social, etcétera, porque isso faz você consumir, porque isso faz você querer ser diferente, porque isso te faz ser massa de manobra. Então, na hora que a gente cresce, que a gente sabe quem a gente é, o que a gente gosta, qual é o nosso propósito, isso muda. Você começa a fazer as coisas de uma forma mais fluida, com menos esforço, porque você não está indo contra você, entendeu? O menos esforço não significa que é menos trabalho, não, tá? É só porque é menos esforço porque você está querendo estar ali. Eu vou dar um exemplo. É como se você, por exemplo, se você sua mãe te coloca pra fazer natação, isso aconteceu comigo. Coloca pra fazer natação e você não gosta da natação. Então todo dia que você vai pra natação, é um inferno você ir pra natação. E aí, de repente, em algum momento, você passa a gostar de ir, por qualquer razão que seja. E aí aquilo passa a ser um momento esperado na semana, um momento esperado no dia, porque passa a ser gostoso. Essa é a diferença. Quando a gente vive gostando do que a gente está fazendo, ou quando a gente vive empurrando e indo por obrigação. Então, a atividade é a mesma, é a natação, você vai nadar. Agora, como você vai nadar, isso depende de você, das suas escolhas. Então, é isso que a gente precisa aprender, porque a gente fica, às vezes, achando que a gente está condenado a ter a mesma vida, fazer o mesmo trabalho, ir para o mesmo lugar e estudar a mesma coisa. E não é assim, gente. Tudo, absolutamente toda é escolha, a gente só tem que ter coragem. E coragem significa ir com medo mesmo, não significa que o medo vai embora. De fazer o que é certo, de fazer o que você quer fazer, de fazer o que você sente aqui no seu peito que você está sendo chamado para fazer, ou o seu propósito, ou um trabalho bem feito. As pessoas falam assim: "Ah, eu não gosto do meu trabalho e tal, fico procurando emprego e não acho nada".
Sabe quando que você vai achar outro emprego ou outro salário? Na hora que você fizer o seu trabalho tão bem feito, tão bem feito, tão bem feito, que você já nem quer mais sair de lá, você começa a girar as coisas ali dentro de uma forma tão perfeita, naquele momento, milagrosamente, que não é milagrosamente entre aspas, você vai ser convidado para poder fazer alguma outra coisa. Mas enquanto você fica empurrando ele com a barriga, procurando as coisas lá fora, não vai acontecer, ou se acontecer, você vai trocar 6 por meia dúzia. Então, tá tudo dentro da gente, gente. E, mais uma vez, lembra desses 3 corpos. Lembra que você precisa alimentar os 3 da forma certa. Então, se você não tá se sentindo feliz, muito provavelmente é porque você tá com um desses 3 corpos que estão sendo ignorados. Ignorados, quando eu falo, é porque às vezes você não sabe mesmo, é sem querer. Ou às vezes é por querer, ou às vezes é porque você não sabe fazer de outra forma, você não aprendeu a fazer de outra forma. Você só aprendeu a fazer daquele jeito. Então, seja como for, você pode começar de novo agora, não precisa ser segunda-feira. Você pode simplesmente falar: "A partir de agora eu vou fazer tudo diferente". E você vai ver as coisas mudarem. Vejo vocês em breve. Beijo. My soul, your soul, our souls align. A journey of moments, a story in time. Every choice, every lesson we weave, a tapestry of who we believe. What shapes your life? What makes you you? The love that triumphs, your soul's red.